Olá, bom dia. Meu nome é Vinícius. Bem-vindos ao webinar sobre Windows Soft versão 7.1 Service Pack 2. Então, no webinar de hoje, vamos falar sobre o que há de novo no Service Pack 2, que será lançado em poucas semanas. Nós não temos ainda uma data específica para o lançamento, estamos em fases finais de testes e ele vai ser lançado então em poucas semanas, né? E hoje a gente vai ver as novas ferramentas que o Service Pack 2 nos disponibilizará. Então aqui nós temos a nossa agenda, né, sobre o que nós vamos falar hoje. Então nós temos ali as opções de linguagem, melhorias de gráfico, debug de VB Script, campos customizáveis de alarmes, servidor de licença, melhorias no Collaboration Server, melhorias no Multitouch, funções de tags database, importação de telas XML, interfaces adicionais para integração de tags e filtros em planilhas de configuração do Windows Soft. Então aqui nós temos a linguagem de desenvolvimento, né? Então vou abrir aqui o Windows Soft e agora se a gente vier aqui na opção de visualizar linguagem, né? Nós temos, além de português, inglês, né, e espanhol, nós também temos agora a opção de russo, alemão, francês, chinês, né? Então essas linguagens são as linguagens aqui de desenvolvimento, né, da parte de engenharia. E agora nós temos aqui essas opções aqui de linguagem. Nós temos aqui então a melhorias em gráfico, né, do gráfico. Então agora as nossas bitmaps são importadas para Windows Soft como Linked Pictures. Elas não são mais apenas bitmaps, né? Então a gente acabou nós combinamos as duas opções de bitmap e Linked Picture e agora elas são uma única opção. Temos ali o anti-serrilhamento de formas e botões. Temos agora o suporte para imagens EMF e WMF, melhorias para imagens PNG, e temos a transparência dinâmica, que é a visibilidade. Então aqui no Windows Soft, vou vir aqui e vou adicionar uma nova tela. E agora nessa nova tela, eu vou importar aqui imagens diretamente do Paint. Então eu vou vir aqui na pasta da minha aplicação e eu tenho aqui um JPEG, uma imagem JPEG. Eu vou abrir aqui essa imagem com o Paint. Vou vir aqui, selecionar toda a imagem, copiar e vou colar no Windows Soft. Então vou vir aqui e colar. Eu poderia vir com o comando de Ctrl V, mas cliquei aqui com o direito colar. E antes, quando a gente fazia essa importação de imagem para o Windows Soft, ele era um bitmap. Mas note que agora aqui nós temos a opção de figura vinculada. Então agora quando a gente adiciona essas imagens no Windows Soft, ele é uma figura vinculada, e não apenas um bitmap. Então aqui nós temos em gráfico, em projeto, visualizador, nós temos essa opção de salvar a figura em arquivos separados. Ou seja, isso que faz com que o bitmap seja ali uma figura vinculada. Se nós tirarmos essa opção e dermos um OK aqui, ao inserir essa figura novamente, ele é aqui apenas um bitmap. Note que ele é aqui um bitmap, né? E a gente também tem aquela opção de transparente da imagem, né? A gente pode selecionar uma cor para ser transparente desse bitmap. E se a gente for lá e adicionar aqui o visualizador, adicionar para salvar em arquivos separados, quando a gente adiciona essa imagem, então vou adicionar aqui novamente, né? Ela é aqui uma figura vinculada. E aqui nós temos o arquivo que ele cria. Então, para a imagem, para o bitmap que ele adiciona, ele vai criar um nome de arquivo dentro da pasta Resources. Então, onde que está essa pasta, né? Se a gente for lá
na pasta da nossa aplicação em Web, nós temos aqui essa pasta Resources. E ele criou aqui o arquivo de bitmap. Ele criou ali um nome, né, de um arquivo, e sempre que a gente adiciona esse arquivo no Windows Soft, ele vai buscar ali naquela pasta Resources. Então, sempre que a gente adiciona o mesmo objeto, né, ele não vai lá naquela pasta e vai adicionar vários objetos. Ele vai se referenciar aqui ao mesmo objeto, né, sempre que eles forem iguais. Então essa opção aí é uma melhoria gráfica, né? E assim, essa opção, né, ela acaba se tornando mais eficiente, né, porque a sua aplicação acaba se tornando melhor, né, porque ele vai se referenciar apenas a um arquivo de imagem, não vai carregar vários arquivos de imagem, né, e aumenta a performance também em clientes, né, e dispositivos embedded. Então aqui, né, os bitmaps agora são figuras vinculadas e são localizados na pasta Resources, né? Então tem a melhora de performance, né, em clientes web, né, e dispositivos embedded, né? Acaba se tornando mais eficiente por a aplicação ficar menor, se referenciar a um único arquivo, né? E nós também temos a opção de rotacionar para essas imagens. Então agora a gente pode vir aqui, né, em gráficos e adicionar a opção aqui de rotação. Então aqui adicionar a rotação. E a gente também tem mais opções de transparência, que pode ser aqui o código da cor pode ser dinâmico. Então nós temos 3 tipos básicos de transparência. Então a primeira transparência aqui seria o rastreador, que é aquele do bitmap que a gente tinha. Então a cor selecionada aqui é a cor que vai ficar transparente no objeto. E agora a gente também pode adicionar aqui PNG, figura PNG. Então vou vir aqui e vou adicionar a minha figura PNG, a mesma imagem, porém ela é uma PNG, não é uma JPEG. E ele já vem aqui com essa parte em verde transparente. Então ele já vem com a opção de transparência no próprio objeto, né? Então ao adicionar ele no Windows Soft, ele já acaba sendo transparente. E além ali do rastreador, né, que a gente já possuía antes, nós também temos agora a opção de código de cor. Então aqui eu posso colocar um código para cor, por exemplo 0, e aí se eu atualizar ele vai deixar ali a cor preta transparente, porque o 0 se refere ao preto. Ou pode ser dinâmico, então eu posso utilizar uma função chamada RGB Color. E essa função eu passo ali os valores para a cor vermelha, verde e azul, né? Então se eu colocar ali, por exemplo, 255, 0 e 0, eu estou me referenciando à cor vermelha. E ao dar um atualizar aqui, ele vai fazer com que a cor vermelha fique transparente. Então aqui nós podemos passar valores fixos, né? Ou colocar tags aqui e alterar aqui as cores dinamicamente, né? Então conforme a gente altera o valor da tag, a gente vai alterando qual cor que a gente deseja ali que seja transparente. Nós temos aqui também a melhoria gráfica para o anti-serrilhamento de formas e botões. Então antigamente nós tínhamos aqui os objetos, né, quando eles possuíam aqui uma curva ou estavam na diagonais, né, os desenhos aqui, o contorno ele era quebrado, né? E agora nós possuímos aqui o anti-serrilhamento dessas formas. Então note aqui que elas não ficam mais quebradas, né? Então essa opção ela já vem desabilitada para versões anteriores. Se você fizer a importação de uma aplicação, essa opção não virá habilitado, né? Somente em novos projetos que essa opção já vem habilitada. Então você precisa habilitar essa opção lá nas configurações do visualizador, né? E também não é suportado no Windows CE, dispositivos embedded, né? Devido à baixa capacidade que esses dispositivos apresentam, né, para essa resolução. Então aqui nós temos em projeto o visualizador.
E aí, se eu tirar essa opção aqui de melhorias de gráfico, ao adicionar uma linha aqui, por exemplo, e colocar ela na vertical, note que o objeto é quebrado, né? Ele é todo quebrado aqui. E agora, se nós viermos em projeto, visualizador e habilitar essa opção, note que ele vai apresentar ali uma resolução melhor, né? Então aí tem a melhoria de gráfico feita pelo InduSoft, né? E os objetos ficam aí melhores desenhados. E aqui na parte gráfica também, nós agora temos o suporte de imagens EMF e WMF, né? Além das melhorias do PNG, que é a opção de transparência que eu acabei de comentar. Então agora, se a gente vier aqui no InduSoft, lá na opção de figura vinculada, nós podemos adicionar figuras do tipo WMF, EMF. Aqui eu tenho um exemplo de uma imagem WMF. E essas imagens são vetoriais, né? Elas utilizam ali o vetor. Então, por mais que a gente diminua ou aumente a imagem, né, elas não vão perder a resolução, né, por serem ali, então, vetoriais. Então, conforme a gente adiciona aqui, modifica a imagem, né, ela vai manter ali a resolução dela, né, não vai ter nenhuma quebra na imagem, né, ela manterá aqui a resolução. Ainda na parte de gráficos, nós também mudamos ali um pouco a animação de posição, né? Então agora a gente tem ali a visibilidade. Então antes ela possuía apenas o nome de posição e foi renomeada para visibilidade / posição. Então ali a gente vai alterar a visibilidade do objeto, né? Então é uma porcentagem da visibilidade entre 0 e 1. Qualquer valor que for fora dessa faixa, né, de 0 e 1, ele vai corresponder como visível, totalmente visível, né? E essa opção está disponível para formas, texto, botões de sistema operacional e padrão e imagens. Mantém a compatibilidade, né, com as versões anteriores. E se a visibilidade é aplicada em um grupo, né, a configuração é aplicada para todos os objetos do grupo, né, como um todo. E essa opção também não é suportada no CE, né, devido às limitações do CE. Então aqui eu vou colocar aqui uns retângulos. Então vou pôr, por exemplo, aqui o meu retângulo e vou adicionar aqui a opção de visibilidade e posição. Então antes aqui nós tínhamos o mostrar na condição. E esse mostrar na condição era um campo booleano, 0 e 1. Então se a condição ali fosse 0, ele ocultava o objeto. Se fosse verdadeiro, ele mostrava o objeto, né? E agora a gente adicionou ali visibilidade. Então ele mantém aquela antiga, né, de 0 e 1, de mostrar e ocultar o objeto, mas também tem ali a transparência do objeto. Então vou colocar aqui, por exemplo, uma tag chamada visibilidade. Então vou pôr aqui visibilidade, vou criar essa tag para a gente poder alterar durante runtime. Então ela vai ser aqui do tipo real, porque os valores vão variar entre 0 e 1, né? E vou adicionar aqui um texto só para a gente poder modificar esse valor. Então vamos vir aqui na legenda, né? Que é um ponto, e vou adicionar a minha tag de visibilidade. Então vamos colocar aqui visibilidade. Eu vou salvar aqui essa tela, então vou colocar aqui ela como sendo principal. E vou executar. Aqui eu preciso setar a minha tela como inicial, então vou pausar a aplicação aqui e vou definir aqui como inicial. E agora quando eu executar, aqui então visibilidade 0, preciso habilitar a entrada aqui para o meu texto,
Salvar. Então agora, como a minha tag ali está em 0, meu objeto está ocultado, né? Não está sendo mostrado. Se eu colocar aqui o valor 1, ele tem ali 100% do objeto, então ele vai mostrar todo o objeto. E eu posso setar a visibilidade dele. Então eu posso pôr aqui, por exemplo, 0.5 e ele vai ficar transparente. Vou vir aqui na minha tela para ficar de melhor visualização e vou adicionar aqui um retângulo arredondado, por exemplo. E vou enviar esse objeto para o fundo. Vou copiar esse objeto aqui na parte da frente e vou executar. Então aqui a gente pode ver, né, que a gente pode observar os objetos que estão ao fundo, né, através do objeto que tem ali a visibilidade. Então eu posso pôr ele bem transparente, por exemplo 0.1, ele está aqui bem transparente, né, quase visível 0.9. Então vai aí da aplicação, né, de como a gente quer a visibilidade para um determinado objeto. Se a gente tiver um comando, por exemplo, nesse retângulo, no botão na imagem que tiver visibilidade, se ele tiver aqui um valor superior a 0, né, ou seja, diferente de 0, então aqui se ele tiver em 0, esse comando não será feito, não será executado se a gente clicar em cima desse retângulo. Porém, se ele tiver qualquer valor aqui diferente de 0, por exemplo, 0.6, e a gente clicar sobre esse objeto, ele vai executar o comando que tem nesse objeto. E como eu falei, qualquer valor fora da faixa, né, ele tem ali a visibilidade. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 2, ele vai ter ali 100% da visibilidade dele, né? Então, vamos sair aqui. Vou parar a aplicação. E aqui a gente também pode combinar aqui imagens com gráfico. Então, eu vou adicionar aqui uma figura vinculada, um PNG que eu possuo, de uma garrafa. Então eu vou redimensionar essa garrafa aqui. E a gente pode combinar essa opção de visibilidade. Então eu vou selecionar aqui minha garrafa e pôr a visibilidade nela. E vou colocar, por exemplo, 0.7. E eu posso colocar um gráfico de barras, um retângulo ao fundo aqui. E aí eu posso colocar aqui um preenchimento, por exemplo, aqui, essa cor aqui como se fosse um vinho. Posso enviar para o fundo. E aí quando eu executo, eu tenho ali como se a garrafa tivesse preenchido, né? Então eu posso fazer aí diversas configurações utilizando essa visibilidade, a opção de visibilidade, né? Imagens e os objetos do Indusoft. Aqui a gente tem o debug de VBScript, a depuração do VBScript, né? E aí nós temos novas ferramentas, né? Então a gente tem ali setar um ponto de pausa para os procedimentos globais e scripts, né? Temos as opções de ponto de pausa, entrar em, sair de e próximo. E temos abas ali no Database Spy. Então a gente tem ali as abas locais, agrupamentos de quadro, e a opção de tasks, né? Então nós temos essas 3 novas abas aí. A gente pode escolher para fazer esse debug no visualizador, ou nas tarefas de background, ou em ambos. E a gente vai observar ali que no VBScript a gente possui ali o número das linhas, né? A identificação do número das linhas. Nós também temos ali a opção de remover, né? Essa visualização do número de linhas é opcional. Então vou vir aqui em tarefas e vou adicionar vou vir aqui no script de inicialização. E eu vou colocar aqui 3 variáveis. Então vou vir aqui de temperatura, pressão e nível. Então eu tenho aqui 3 variáveis de VB. E aí agora eu vou colocar aqui, setar os valores. Então temperatura, eu vou colocar aqui igual a 1, nível igual a 2,
pressão igual a 3. E aí, por último, eu vou colocar aqui temperatura igual a 55.5 e vou colocar também o message box. Então aqui esse vai ser um script de inicialização. Aqui faltou um enter e eu vou salvar esse script. Então aqui em visualizador, né, nós temos a opção do número de linhas, se a gente quer visualizar aqui o número de linhas, né, então é opcional. E a gente pode setar aqui, então, se a gente vier aqui em debug, a gente tem o ponto de pausa. Então, onde a gente quer o ponto de pausa? Eu quero aqui, por exemplo, nessa linha aqui de temperatura. Então, eu vou vir aqui e vou iniciar aqui em modo de depuração. Então, eu posso vir aqui, né, a opção somente do viewer ou das tarefas de background, né? E eu vou então iniciar aqui. Vou iniciar aqui a depuração. E uma alteração que a gente fez de que quando a gente começa aqui a aplicação no modo de depuração, o visualizador ele abre em modo de janela, né? Então, primeiro porque fica mais fácil para você poder sair dessa opção de visualizador, né? E outra como um alerta para o usuário, ó, você está iniciando aí no modo de depuração. Então aqui ele iniciou no modo de depuração e parou aqui no meu ponto de pausa, né? E aqui nós temos no Database Spy as abas. Então a gente tem aqui as locais, o agrupamento de quadros, né? E aqui as tasks, né? Onde que eles estão executando, aonde que é o procedimento, né? E aqui os locais nós temos então as variáveis. Então nós temos as variáveis que a gente declarou, temperatura, pressão e nível. E o valor, como o meu ponto de pausa está aqui, eles não receberam nenhum valor. Então aqui empty. E o tipo aqui está indefinido, porque as variáveis de VB só vão definir o seu tipo quando elas recebem um valor, né? Então como elas não receberam nenhum valor, elas estão aqui tipo indefinido. E aí eu posso vir aqui e ir para o próximo passo. Então quando eu for para o próximo passo, ele foi para a próxima linha. E aí aqui a temperatura recebeu o valor de 1. Então note que aqui ele tem temperatura 1 do tipo inteiro. E se eu colocar aqui o mouse em cima da minha variável, ele vai me mostrar o valor que ela tem. Então aqui, se eu for para o próximo e próximo, o meu nível já recebeu aqui o valor de 2 e a pressão de 3. Nessa linha aqui a temperatura ainda está em 1, ela não recebeu o valor de 55.5. Então aqui se a gente colocar o mouse por cima, a gente vê lá temperatura em 1. Se eu colocar aqui próximo passo, ele vai receber o valor de 55.5. E aí ele até alterou o tipo dele aqui para uma double, né? Valores reais ali. E a gente tem também aqui, né, o message box. Então ele vai mostrar o message box que a gente configurou aí. Então aí nós temos a nossa opção de depuração, né, o debug do Indusoft. Então aqui deixa eu remover esse ponto de pausa e vou remover aqui esse script, né? Vou salvar aqui. E aqui a gente vai ter um webinar futuro, né? Que muito em breve nós faremos um webinar específico sobre essa função de debug, né? Então fique atento aí ao site da Indusoft, né? Para informações de quando será esse próximo webinar aí. Aqui a gente tem então a customização dos campos do alarme. Então a gente pode ter ali o máximo de 10 campos customizados, né? E é similar ao campo de mensagem que a gente tem de configuração lá da planilha de alarme. E essa opção só vai estar disponível após você adicionar nas configurações do projeto, né? Então, vamos vir aqui no Indusoft. E se a gente vier aqui em projeto opções, nós temos aqui o alarme. Olha lá,
campos personalizados. Então vou vir aqui, por exemplo, e colocar 5 e vou dar um OK. Agora eu vou adicionar aqui uma tela para o objeto de alarme. Então vou adicionar aqui um objeto de alarme. E agora eu posso vir aqui em colunas. E agora eu tenho aqui as colunas personalizadas. Então eu tenho aqui as 5 colunas que eu adicionei. Personalização 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então eu posso mudar a etiqueta aqui, por exemplo, tanque, e dar um OK. E adicionar essa coluna aqui, né? E aí ele vai mostrar aqui a visualização desse campo customizado que eu fiz, né? Então ele tem aqui personalização 1, né? Mas na etiqueta aqui, tanque, que é o que será mostrado. E se a gente salvar aqui, por exemplo, alarme, nós também podemos configurar na planilha de alarme, né, essas colunas que foram adicionadas. Então nós temos aqui a personalização 01, 02, né, e alterar essa personalização conforme a nossa necessidade, né. Então aqui, conforme a gente vai configurar aqui, vai mostrar lá no nosso objeto de alarme. E a gente também pode usar essas colunas, assim como todas as colunas que o Windows Soft apresenta de alarme, né, para fazer um filtro. Então posso ter lá a minha coluna personalizada 1 igual a uma mensagem, determinada mensagem, né, e a coluna 10 igual a outra mensagem. Então eu posso vir aqui em alarme, né? E lá no campo filtro, né, eu tenho essa expressão de filtro. Então eu posso vir aqui e fazer a edição desse filtro, né, através das colunas personalizadas que foram adicionadas. Servidor de licença. Então agora quando a gente, além da opção ali de hard key e soft key, né, quando a gente vai no register do Windows Soft, nós também temos aqui esse license server, né? Então nós temos ali novos modos de licença. Então esse servidor de licença aqui, ele é destinado para grupos de desenvolvedores internos, né? Ou seja, para desenvolvedores grupos de desenvolvimento, né, que possuem 2, 3, 4 desenvolvedores em um projeto do Windows Soft. Então, quando a gente vem aqui licença encontrada, né, ele tem aqui o modo, ele tem aqui essa lista com esses modos. Então, se ele vai procurar a licença ali somente local, se vai ser local e no network, network local e network. Então, isso daqui é como se fosse a prioridade que ele vai dar para a licença, né, de onde ele vai buscar essa licença. E aí, se a gente vier aqui e der um OK, né, tem aqui a configuração do network, né, onde ele vai procurar essa licença. Então, se a gente vier aqui no botão teste, né, ele vai dar ali que se a licença foi encontrada, vai mostrar uma mensagem de OK, né. E aí essa opção, como eu havia comentado, né, são para grupos de desenvolvedores internos, né, desenvolvedores de um único projeto ali da Windows Soft, né. Melhorias no Collaboration Server. Então, nós já temos essa opção, né, de Collaboration Server. E o que a gente importou agora, né, nesse novo Service Pack, o Service Pack 2, é que as pessoas diferentes pessoas podem trabalhar no mesmo projeto, né? Então, ao mesmo tempo em que uma está desenvolvendo os scripts, outra desenvolve telas, né? Outra vai desenvolvendo lá as planilhas de configuração de driver, tudo ao mesmo tempo. E também tivemos aqui a melhoria na performance, né? Então, conforme a gente vai adicionando ferramentas, também vamos melhorando a performance das ferramentas que a gente já possui. E o mesmo aqui para o multitouch, né? Então ele já é suportado para o Windows 8, né? Painéis touch, né? E agora também
aumentamos ali a performance, né? Então, conforme a gente vai desenvolvendo novas ferramentas, também vamos melhorando a performance ali, e o multitouch foi uma delas. Nós possuímos um vídeo de inglês, por enquanto somente em inglês, né? Que fala sobre a configuração do multitouch. Então, se você for lá no nosso website, você vai achar o vídeo, né, explicando a configuração do multitouch, que fala sobre essa opção aí. Funções de tags database. Então, com esse Service Pack novo, nós adicionamos 25 novas funções referentes ao tag database. Então, com essas funções, você vai poder adicionar tags, classes, vetores durante o runtime. Então, vou vir aqui no Indusoft e vou vir aqui em tarefas e vou vir aqui no script de inicialização, por exemplo. Então, aqui, se a gente notar no nosso slide, nós primeiros precisamos utilizar essa função aqui para iniciar a edição e essa função aqui para finalizar a edição de tags. Então é muito importante sempre iniciarmos com essa função de begin e terminar com a função de end. Então vou vir aqui no meu startup script. Note que por enquanto nós só temos uma tag aqui, que é a minha tag da visibilidade. Então aqui na nossa planilha de dados só temos a tag de visibilidade. Eu vou vir aqui e vou colocar as minhas funções então. Então vai ser aqui o tags dbbegin. Então ele já me traz ali a lista, né, de funções, ele já procurou ali. Eu vou adicionar essa função aí para iniciar a minha edição. E eu vou colocar agora ali para eu adicionar uma tag. Então eu já tenho aqui adicionar classe, adicionar membro de classe, tem aqui a opção de adicionar tag. E aí aqui na tag ele me passa ali os parâmetros que essa função espera. Então ele espera ali, né, o primeiro parâmetro é o nome da tag, o tipo da tag, o número do array ali, o vetor, a descrição e o scope, né, o escopo. Se a gente não configurar nenhum desses outros parâmetros, tirando o nome da tag, ele vai vir por padrão ali, né, o tipo inteiro, com o vetor 0, sem descrição e o escopo servidor, né. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a minha tag chamada nova tag. E como eu não vou configurar os outros campos, ela vai ser do tipo inteiro, vetor 0, sem descrição e o escopo servidor. E eu preciso utilizar aqui a função para finalizar a minha edição. Então eu vou vir aqui, tags db end edit. Vou salvar aqui meu script de inicialização e vou executar. Então executei aqui a minha aplicação e aquele script de inicialização ele é executado uma única vez quando a gente inicia a aplicação. Então ele já executou aquele script. E agora aqui na contagem de tags nós possuímos duas tags. Então se a gente vier aqui em global planilha de dados, né, nós temos a nossa tag, a nova tag com o vetor 0, né, tipo inteira, descrição aqui em vazio e o escopo servidor. Então foi conforme a gente utilizou ali a nossa função. Aqui, no caso, eu coloquei um nome fixo, né, entre aspas duplas aqui, nova tag, mas eu poderia vir aqui e configurar uma tag do tipo string. E aí, conforme eu vou alterando o valor dessa tag string, né, eu vou criando diferentes tags, né? Então aí nós temos essa opção de funções de tag database, né? Adicionar tags, adicionar classes, membros, né? A gente tem aqui a ferramenta de importação de telas XML. Então você pode importar telas de um arquivo XML, né? E ele utiliza o XML para definir telas e objetos e importa isso utilizando um
o esquema, né? Então nós utilizamos essa opção aqui do esquema, né, para fazer a importação de telas XML, né? Essa opção de telas XML, né, é mais recomendado para desenvolvedores avançados que já têm uma certa prática aí, tanto com Windows Soft como com a opção de XML, né? Então, para você que está iniciando ainda, não é bom começar por essa parte de XML, né? A gente recomenda aí mais para desenvolvedores avançados, né? Então, a gente precisa vir aqui no Windows Soft, né, em início, e aí a gente vai utilizar aqui o assistente de importação. Então, nesse assistente de importação, nós temos aqui a opção de Studio XML Screen, importar uma tela XML. Então, nós vamos vir aqui em próximo, e a gente pode selecionar aqui a opção de não importar telas duplicadas ou substituir telas duplicadas, né? Vamos dar um procurar aqui, e na pasta da minha aplicação eu tenho esse objeto aqui, ou esse objects.xml. Então vou selecionar esse objeto e vou dar aqui um Next. E aí ele vai fazer a importação dessa tela. Olha lá, ele fez a importação da tela aqui, né? Ele mostra aqui que foi iniciada a importação, foi finalizada. E agora, se a gente vier aqui em gráficos, objetos, eu tenho a minha tela objetos, que foi a tela XML, do arquivo XML que eu importei. E aí ele traz aqui, então, a resolução da tela, os objetos que vão ter nessa tela, né, e as configurações desse objeto. Então agora nós podemos fazer a importação, né, de telas e objetos através de um arquivo XML. E só relembrando, né, que essa é uma opção mais avançada, né, exige um pouco mais de conhecimento aí, tanto de Windows Soft, né, como de XML. Interfaces adicionais de novos drivers e integração de tag. Então nós possuímos novos drivers, né, adicionamos novos drivers de comunicação e tivemos melhorias na integração de tag, né, o Tag Integration. Então aqui a gente tem ali uma nova integração de tags, né, com o provedor do Automation Direct para drivers como o Coil e o PEC3, né? Então aqui a gente pode ter um olhado no Automation Direct para o PEC 3000, né? Então aqui nós temos a importação de tags, né? Então se a gente vier aqui em início, se a gente vier aqui na aba de comunicação, nós temos aqui o driver, né? Então nós podemos adicionar aí qualquer driver, né? Por exemplo, aqui, vamos supor, eu tenho lá o Modbus, né? Então posso vir aqui, selecionar o driver e fazer a configuração dele. Então aqui na nossa planilha, o que a gente faz, né? A gente relaciona o nome de uma tag com uma estação, ou seja, com um CLP, e o endereço desse CLP que a gente vai querer relacionar com a tag. Mas a gente pode vir aqui em projeto comunicação e aqui nós temos a integração de tags. Então nós podemos adicionar aqui uma integração de tags, né? E agora para provedor, né, a gente possui aí vários tipos. E um dele é o RSLogix 5000, por exemplo. Então eu posso vir aqui, posso alterar o nome, por exemplo, posso colocar, por exemplo, aqui ABC de ABCIP, né? PLC1, por exemplo, e vou aqui adicionar. E aí ele vai procurar aqui o tipo de conexão através de driver, né? E ele vai pedir o endereço do CLP. No meu caso, tem aqui um arquivo, né, que não está no CLP, está no meu computador. Então eu vou colocar esse IP de loopback para ele procurar aqui no meu computador. E aí ele pede aqui, no caso, para essa configuração aqui do RSLogix, um arquivo L5K. Então eu vou procurar esse arquivo aqui. Então na pasta da minha aplicação eu tenho esse arquivo, vou dar um OK e dar um OK. E aí ele já fez aqui a configuração
da integração de tags, né? Então, se eu der um OK aqui, se eu for lá na minha tela principal, por exemplo, e eu quiser fazer um gráfico de barras, então, se eu quiser fazer aqui um gráfico de barras, eu posso vir aqui no tag expressão e posso adicionar uma opção com a integração de tags. Então, eu posso inserir aqui uma opção utilizando lá a integração de tags, né? Vou salvar aqui. Então, a gente, nessa opção de integração de tags, né, nós fizemos melhorias ali no localizador de objeto e melhorias na verificação do projeto, né? E a gente tem aqui o filtro em planilhas. Então, lá nas planilhas de configuração do Windows Soft, vou vir aqui e vou adicionar, por exemplo, uma matemática. E vou adicionar aqui algumas tags, por exemplo, temp1, temp2, temp3, nível, por exemplo, aqui, e pressão. E, por último, set point. Então, aqui, nós temos agora esses campos de filtro. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, eu quero filtrar pelas linhas que começam com a linha T. Então, ali, se eu fizer o filtro através da coluna, por exemplo, T, e pressionar um Enter, ele vai me trazer todas as opções ali que começam com TE. Posso pesquisar ali utilizando asterístico, e ele vai me trazer todas as opções ali que tem, por exemplo, a letra T, né? E eu também posso utilizar ali o interrogação, né, para fazer aí as pesquisas lá nas minhas colunas, né, o filtro nas minhas colunas. Salvar aqui. E essa opção é suportada em todas as opções que possuem planilhas. Então, aqui no nosso alarme, nós possuímos aqui o filtro, para a gente fazer o filtro. Se a gente for, por exemplo, ali na agenda, ele também possui aqui a configuração de filtro, né? Então, onde a gente possui ali planilhas de configuração no Windows Soft, né, nós podemos fazer aí o filtro de colunas. Então, aqui nós chegamos ao final do webinar, né? Já foi apresentado aí as novas opções que nós teremos com o Service Pack 2. Novamente, fique atento aí, né, às informações no nosso site, que haverão webinars futuros, né, que vão cobrir cada ferramenta específica, né? Hoje foi somente uma visão geral aí do que está por vir nesse Service Pack 2, que será lançado brevemente, né? Nós não temos uma data específica ainda, está em testes finais, né? Mas nós vamos lançar brevemente. Aqui nós temos o e-mail para você contatar a Insoft. Então, nós temos ali para informações gerais no Brasil, né? info@insoft.com.br. Então, nós temos aqui o e-mail. Temos um e-mail do suporte para qualquer dúvida, né? suporte@insoft.com.br. E nós temos o nosso website. Então, a gente tem ali em inglês, em português, né? www.insoft.com.br. Então, esse webinar já vai estar disponível, né? A partir de amanhã já vai estar disponível no nosso site, se você quiser visualizar aí o webinar novamente, né? Para tirar as dúvidas. E nós temos o telefone. Então, aqui no Brasil, nós temos o 11 3293 9139, né? E aí você pode pedir para falar com o pessoal de comercial, suporte, né? E por hoje é só isso mesmo. Espero que tenha achado esse vídeo informativo e tenha um bom dia.